O herege é outro aqui, pelo que me diz. Tu és a cara de um padre do Nordeste, sabia? Vou provar minha tese. Veja se vocês conhecem alguém parecido com esse padre. Vamos ver se vai entrar. Alguma semelhança? A fé de Maria. Maria é aquela que acreditou. Página 132. Maria é a cheia de graça, porque nela está a fé plena. Cheia de graça, porque está cheia de fé. Ok? Santo Agostinho vai dizer, colocando aqui em cima, que Maria concebeu crendo. Maria então não hesitou. Maria é associada a Abraão. Como eu disse, quando o catecismo fala de fé, primeiro ele fala de Abraão, depois fala de Maria. São os dois protótipos de fé. Se vocês pegarem a encíclica Lumen Fidei, que era do Bento XVI, foi publicado pelo Francisco, está lá o itinerário da fé e vai falar também da fé de Maria. Quem é que já leu a Lumen Fidei? Quem? Sei nem porque vim aqui. Feliz daquela que acreditou. Do número 58 em diante. Tá bom? Aí vocês vão ver bem essa questão da fé em Maria. Ó. Depois a gente pode até rezar. Antes de almoçarmos, nós podemos fazer essa oração de Maria para nos ajudar a ter fé. Ok? Então eu já expliquei para você. Beleza. 5.4, então. Como eu disse, eu não posso explicar cada ponto do catecismo do livro. Mãe de Cristo, mediante ele vai explicando pontos que ele já insinuou anteriormente. Então, Mãe de Cristo, mediante a fé. Foi o que eu falei para vocês. Maria concebeu Jesus primeiro no coração. Primeiro ela o carregou no coração. Ele vai falar uma coisa muito interessante, inspirado, que nós podemos nos tornar a mãe de Jesus. Olha que interessante. A tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Quem são a minha mãe e meus irmãos? Quem ouve a palavra de Deus. Olha aqui, de fato ele está falando de Maria, porque ela ouviu a palavra de Deus e disse: sim, faças em mim segundo a tua palavra. Então aquela frase não é um distanciamento
de alguma forma um distanciamento de Maria, vamos dizer assim, né? Ó, a minha mãe está aí, mas preste atenção, você pode ser minha mãe, porque você pode gerar Cristo no seu coração pela fé. Você pode carregar, conceber, gerar Cristo no seu coração pela fé. Só um minuto. Como? Essa mudança de gerar por fé uma pessoa que através da mudança, através da conversão, você pode dizer que uma pessoa está sendo gerada para a salvação? Claro, porque uma conversão é um novo nascimento. Então, quando você vai acompanhando alguém nesse brotar, nesse nascer, nessa gestação, é uma nova vida. Depois da conversão, você tem uma nova vida. Então, o novo nascimento é gestar alguém na fé. Tanto que o batismo é tido como parto. Entendeu? Tem uma expressão, tem uma coisa muito bonita, que é a frase, a mensagem que está no batistério da Basílica de Latrão. Vocês já leram isso? A frase que está no batistério da Basílica, está na Basílica de Latrão? Vamos ver. Eu vou procurar aqui para vocês. Santo. Eu vou procurar, eu tenho um arquivo e tem um texto maravilhoso da Basílica, do batistério de Latrão, que fala sobre o batismo. Depois eu falo disso, para a gente não perder tempo. Ok? Ele vai falar aqui das 5 festas, que São Boaventura vai falar Nossa Senhora, mas nós não temos como nos ater a todos os detalhes, tá, gente? Ponto 6. São 300 páginas, então eu estou atendo àquilo que é mais denso teologicamente. Também foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. O mistério pascal no credo. Eu estou fazendo esse método de realmente digitar, fazer você escrever, porque isso vai ajudando na memorização, no acompanhamento, certo? Vou fazendo um esquema com vocês, é como se eu estivesse com um quadro branco na frente. É o método mais básico e tradicional do mundo. Mas eu acho que estão conseguindo acompanhar assim? Vai ajudando a memorizar? Ótimo. Porque vir com as coisas prontas tem certa comodidade para o palestrante, mas eu acho que tem menos aproveitamento para o aluno, certo? Então, o anúncio de que Jesus morreu na cruz, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita do Pai, de onde devia julgar os mortos, o seu reino não terá fim. Esse é o núcleo do quê? Querigma, que vocês tanto conhecem. Esse é o núcleo do querigma. Só que esse credo pascal primitivo, na lógica do Cantar da Missa, tem 2 níveis. Ô Jesus, a gente fica longe, aqui em cima. Primeiro de tudo, nós temos o nível da história. Que nível é esse, professor? Diz, morreu. E o nível da fé, por nossos pecados. Na cruz pagou, né? Para nossa justificação. Para aquilo que nos torna justos. Aqui, gente,
ele vai fazer, da página 144 em diante, ele vai fazer como se fosse uma pequena via sacra, certo? Meditando os grandes momentos que levaram a Jesus diante do Sinédrio, Jesus no Calvário. O que eu vou fazer? Eu vou intencionalmente pular esta parte, ok? Por quê? Porque ela é mais meditativa. Então ela vai trazer elementos espirituais, a covardia de Pilatos e assim por diante. Mas o que nós devemos saber do mistério pascal do credo? Ele tem duas partes centrais, né? Que quando ele fala de morrer, ele diz: o nosso credo é histórico. No Antigo Testamento o credo já era histórico. O meu pai era um arameu errante, não é? Ou seja, eu venho da linhagem de Abraão, eu sei de onde ele saiu, eu sei para onde ele foi, eu sei o nome dele, onde nasceu, o que fez. No Novo Testamento nós também temos um credo histórico. O cristianismo não é mito, ele não é uma aventura cósmica, ele não é uma história de lutas de deuses, não. Nós sabemos onde nasceu, quando nasceu, como nasceu. Claro que a teologia, a exegese vão pesquisar todas estas coisas, os detalhes, mas o fato, o núcleo, o essencial, né? A polpa de tudo isso, nós sabemos. Primeiro, nós estamos partindo de um fato: morreu. E ainda tem vamos dizer assim, um detalhe histórico, sob Pôncio Pilatos. Então nós sabemos quem era o governador da Judéia. Tanto que quando os evangelistas, sobretudo Lucas, vai dizer o imperador, vai dizer quem é o governador da época, o tetrarca, assim por diante. Vai dizer, ele nasce num lugar específico, num tempo específico. Então, o credo vai dizer, primeiro nível, história. O nível da história, ele morreu. Mas ele não, se você fica só no nível da história, você está falando de Jesus como um personagem histórico, como qualquer outro, que nasceu e morreu. Mas a morte dele não é uma morte como as outras, porque ele morreu por nossos pecados, ou como diz o credo niceno, por nós homens e para a nossa salvação. Por nós homens e para a nossa salvação, ok? Para a nossa justificação, para nos fazer justos. Então eu vou dar esse salto, porque o essencial está aqui. Depois eu sugiro, isso é até bonito, ele diz, eu vou fazer uma via sacra meditativa. Então na quaresma, vale retomar isso como se fosse uma pequena via sacra, transformar esse texto numa via sacra, de fato. Então, ao invés de só estudar, faça as estações inspirados, né, nesse texto aqui. Então, vão desmembrando, né, e vão explorando as coisas. Então serve como... Vocês já fizeram, por exemplo, uma via sacra do Bento XVI? 2006 só? Tá bom, mas fizeram, que ótimo. Já foi? Não dá para fazer todo ano, né? Não, vocês não fizeram a via sacra. Você sabe que ele tem um livrinho, não sei se a Paulinas ainda publica. É a via sacra, na verdade, 2005, porque é a via sacra do Coliseu. A Via Crucis Ratzinger. Essa é a que ele fez um pouquinho, quando João Paulo II estava muito doente, já não podia mais carregar a cruz. Daí aqui estão as estações. Tem livrinhos, PDFs online, que vocês encontram ela bem bonitinha, bem feitinha assim, tá? Então vale a pena vocês fazerem. Aqui ele vai falar da sujeira na igreja e assim por diante. A sujidade, né? Achou? Pode me trazer aqui então, por favor. Então, o texto Batistério Latrão. Deixa eu ver aqui. Isso. Não, mas não tá completo, porque não termina assim. Ótimo, mas é a primeira parte. Obrigado. Depois eu vou procurar inteiro, porque a parte final é a mais bonita. Parte final? Está incompleto. Só um minuto. Eu tenho tanto slide que vocês não têm noção. Eu já dei tanta palestra na minha vida, ó.
Você viu que eu digito e já acho o negócio, né? Então, adoro essa foto. Será que foi válido? Vocês podem fazer um cartaz com essa foto assim: sereis batizados à força. Aqui, ó. Esse é o batistério de Latrão. Hoje as nossas pias batismais viraram uma bacia, né? Não tem como a igreja ir para frente quando nós chegamos nesse ponto. Mas vai, ela é conduzida pelo Espírito. Aqui nasce para o céu, de uma semente pura, um povo sagrado, que o Espírito gera fecundando as águas. Mergulha na água santa, ó pecador, e serás purificado. A água te recebe velho e te devolve renovado. Para os renascidos não existe discriminação alguma. São uma só coisa, graças a uma só fonte, um só Espírito, uma só fé. Olha a questão do parto, ó. A mãe igreja concebe por inspiração de Deus e dá à luz pela água os que nascem de semente virginal. Se desejas ser puro, purifica-te neste banho, quer te aflige o pecado dos primeiros pais, quer o teu próprio pecado. Esta é a fonte da vida, que purifica o mundo inteiro, brotando da chaga de Cristo. Esperai o reino dos céus, vós que renascestes nesta fonte. A vida feliz não é para quem nasce uma só vez. A ninguém atemorize o número ou a natureza dos seus pecados. Juntos, quem nasce desta água será santo. Não é? Que lindo! Muito bem. Depois nós vamos cantar uma música que tem a ver com batismo, vocês vão ver como é interessante. Então, 6.6. Junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. Aqui ele vai continuar explicando a maternidade espiritual de Maria. E ele diz uma frase aqui que eu acho forte. Segundo parágrafo da página 158. Juntos, as primeiras linhas. A maternidade espiritual de sua mãe é o dom maior do seu coração crucificado, depois do dom do Espírito. Não é para continuar. Eu só estou dizendo. Vocês prestaram atenção no que ele falou? No alto da cruz, ele dá a Maria à igreja. Que depois do Espírito é o maior dom que Jesus poderia ter dado à igreja. E o que ele fala sobre o sacrifício de Maria junto à cruz é impressionante. Olha ali embaixo, 158. Chama-lhe mulher, para demonstrar que a distância entre eles está para aumentar. Convidada a colaborar com ele na obra redentora, é a nova Eva, assumida ao lado do povo do novo Adão, que deve aceitar o sacrifício de sua maternidade em vista de uma maternidade universal. Ele diz: mulher, agora você vai ser mãe de todos. Você tem que aceitar que eu estou nessa cruz, vou morrer por todos, e se eu vou morrer por todos, agora você vai ser mãe de todos. Aceita o sacrifício de ser a mãe universal. Então Maria, uma das dores de Maria é essa,
de tornar-se então a nova Eva. Deixa eu ver como é. Eu tenho muito material de sacramentos. Vamos ver aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. O único objeto. Eu fiz uma pregação uma vez sobre a oração, a consagração do coração de Jesus. O único objeto do meu amor. Vamos ver se aparece aqui. Em que a ideia de Maria como nova Eva vai aparecer fortemente no... Esse foi o quadro que eu cresci vendo na minha paróquia, a aparição de Santa Margarida Maria Alacoque. Eu nasci no santuário, no Santuário do Coração de Jesus em Gravatal. Esse quadro está no fundo da igreja, depois que ela foi reformada. Ela é a minha primeira pergunta teológica, eu acho que contei para vocês, não contei? Nasceu desse quadro. Eu tinha 6 anos, estava lá numa das poucas missas que a minha mãe foi, e eu tinha 6 anos, sem base nenhuma, né? Mas eu olhei para aquilo e tinha alguma coisa errada nesse quadro para mim. Eu esperei o padre fazer silêncio, todo mundo fazer silêncio, eu olho para o lado e pergunto para minha mãe, que tinha uma coisa me incomodando, né? Ô mãe, Jesus está no inferno? Para mim não fazia sentido Jesus no meio do fogo. Fogo, inferno, céu, nuvem, anjinho, né? Depois eu descobri a fornalha ardente de caridade. Aqui é só uma pregação. Então Jesus, quando é ferido na cruz, sai do seu peito, sai sangue e água. João vai dizer, olharão para aquele que traspassaram. Só que tem um detalhe. Vamos ver se aparece aqui. Não está nesse arquivo. Ele diz que do seio daqueles que crerem brotarão rios de água viva. Vocês vão ver que essa ideia do lado é muito forte. No outro momento eu procuro. Jesus é um novo Adão, porque do lado dele nasce a igreja. Da mesma forma que Deus tira, isso está no catecismo, Deus tira a Eva da costela de Adão, do lado de Adão, Deus tira a igreja do lado aberto de Jesus. Certo? Então a igreja é associada a Eva. Mas quem é o protótipo da igreja? Nossa Senhora. Ela é a primeira nova Eva. Porque se em Jesus está o Adão, ou seja, a humanidade renovada, o homem prototípico, aquele homem perfeito, em Maria está a mulher, o feminino, também a humanidade redimida, salva, renovada. Ponto. Vamos lá. Então, junto à cruz, Maria recebe a sua maternidade universal. Ou seja, página 159, primeiro parágrafo. Lá em cima, na verdade. A última palavra que lhe dirige tem o objetivo de fazê-lo oferecer a plenitude de seu sofrimento e de abrir-lhe uma maravilhosa perspectiva sobre a nova maternidade que lhe é dada após sua entrega. Nesse dom essencial feito à sua mãe, se revela uma verdade geral. Quanto mais um ser humano é amado por Cristo, introduzido em sua intimidade, tanto mais é chamado a compartilhar de sua cruz. Ok? Página 160. Aqui está uma das páginas mais bonitas deste livro, sobre a dor de Maria. A dor de Maria é semelhante à do parto. Como mãe, ela deve contribuir na geração dos filhos de Deus, assim como havia colaborado com o Espírito na concepção de Cristo. Este sofrimento é projetado para o futuro, para uma formação de uma nova humanidade. Ao invés de ser desmentida pelo drama da cruz, Maria sai desse drama com uma personalidade maior,
que se encaixa melhor às dimensões de um mundo novo. Seu amor, que se expandiu no afeto materno por Jesus, propagou-se sem limites no amor universal a todos os homens. Esta expansão é merecida pelo sacrifício. Ela pagou muito caro seu título de mãe dos homens. É o fundamento da devoção à mãe de Cristo. Lá embaixo, após ter feito tudo para mostrar seu amor à humanidade, deixando-se pregar na cruz, ele não pôde senão mostrar até o fim sua ternura através da feminilidade materna de sua mãe. É aqui, na mulher aos pés da cruz, que Deus assume o rosto de mãe. Estão vendo? 6.7. O que aconteceu depois? Aí nós temos o momento da morte de Jesus. Essa morte tem muitas dimensões, que tem muitos detalhes que ele vai falar. O que ele vai dizer? Jesus vai para a cruz não como alguém que está fazendo um ato de valentia. A cruz é um ato de entrega. A cruz é um ato de oferta. A cruz ganha gente para Deus. O centurião é o primeiro deles. A cruz é acompanhada da ressurreição de muitos mortos. Foi? A cruz começa o evento da ressurreição. Página 164. Ali está traduzido como golpe de espada, é a lança, né? O golpe de espada não é mais um sofrimento para Jesus. E isto realça grandemente seu valor simbólico e revela todo o drama da paixão. Aquele amor que Cristo continuou oferecendo aos homens ao longo de sua vida, e mais ainda em sua morte, agora está gravado e fixado para sempre em seu lado transpassado, numa imagem inegavelmente verdadeira e comovente. No sangue e na água que jorram da ferida, há a fecundidade daquele amor que Jesus não quis guardar para si. É seu espírito que emana de seu coração. Ele disse: daquele que crê em mim, do seu seio brotarão. E o Evangelho ainda explica, ele estava falando do Espírito Santo. A água que brota do peito de Jesus é a água do Espírito Santo. Por favor, eu te peço desta água que tu tens. Preste atenção nessa música, se não prestar atenção ainda. Vamos lá. Então, daqueles que crerem em mim brotarão do seu seio rios de água viva. Eles estão falando do... Presta atenção nessa música. Vamos cantar bonito. Eu te peço dessa água que tu tens, essa água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde... Olha, falando do Espírito Santo, é um credo. Vem de Deus, estás em Deus, também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado dele. Espírito Santo. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem.
esta fonte de onde... Estão vendo? É seu espírito que emana de seu coração, quando ele é rasgado, aberto pela lança. Ponto 7. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aí eu vou adiantar uma historinha que ele colocou aqui. Nós temos no final da liturgia pascal algumas, não são jaculatórias, são aclamações. E algumas delas foram extraídas da liturgia oriental. Eu li isso uma vez, que o governo comunista da Rússia começou a doutrinar as pessoas, os cristãos, a abandonarem a fé. Daí aconteceu num vilarejo, essa história ficou famosa, de que um agente comunista reuniu toda a comunidade local e o padre, o sacerdote ortodoxo. Estava lá o padre, os seus paroquianos, os seus fiéis, e o cara ficou fazendo a pregação comunista. Contra Deus, contra Jesus, tentando tornar ateus aqueles membros da comunidade. Falou um tempo, e só que no final, para embaraçar o padre, ele olhou, depois de toda aquela pregação até, ele olhou para o padre e disse: Padre, o senhor quer falar alguma coisa? O padre: Cristo ressuscitou, aleluia! E todo mundo: verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Ponto. Diante de toda aquela pregação até mentirosa, eles proclamaram um fato: Cristo ressuscitou, aleluia! É isso que a gente diz toda a Páscoa. Vocês já ouviram a música do Caminho Catecumenal, Ressuscitou? Já? Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, aleluia. Não é? Depois vamos colocar. Eu com a voz assim ainda. Depois a gente coloca um pouquinho do... Que falou uma grande besteira sobre Bento XVI. Ficou feliz quando ele morreu. Tá lá, tem um áudio dele num congresso do... E olha que eu tenho um grande carinho pelo caminho. Mas falou uma grande besteira sobre Bento XVI. Enorme. Porque diz que o Bento XVI complicou a vida deles. Claro! Fala, tem umas coisas que fazem, que misericórdia de Jesus sacramentado, né? Mas tá bom. Bento não sofre mais. Né? Nós estamos aqui para continuar a missão. Ressuscitou e subiu ao céu. 7.1. Ressuscitou, subiu ao céu. Essa é uma página muito bonita. Assim, é um livro lindo, né? Claro, tem coisas que poderiam ser melhor tratadas, né? Nenhum livro é perfeito. Mas ele diz o seguinte, página 167, que a morte de Jesus é o testemunho da sua caridade. Mas ele disse assim, mas a morte de Jesus não prova a sua verdade, prova a sua caridade. Página 167. O que isso quer dizer, professor? Você morrer por alguém prova que você a ama. Prova de amor maior não há. Vamos lá? Que doar a vida pelo irmão. De novo. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Então, morrer é provar amor. Então, é testemunho de amor. Só que a ressurreição prova o quê? A verdade do que Jesus disse. Então, a sua ressurreição é testemunho da sua verdade.
E não só a sua morte, a dos seus discípulos também. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Nunca esqueçam disso. Então, a morte dos discípulos é também um testemunho da verdade, porque você só morre. Veja, os discípulos nunca morreriam por uma ilusão. É claro que tem gente maluca que morre num acesso coletivo, pirado, né? Pessoas que estão consumiram substâncias. Você vê nos Estados Unidos muitas vezes esses suicídios coletivos. Mas assim, primeiro de tudo, o martírio não é um suicídio. Segunda coisa, é uma entrega. O martírio é uma oferta de si mesmo. Tanto que Jesus vai dizer, Jesus é muito interessante. Jesus não aceitou ser uma vítima no sentido, é uma vítima de assassinato. Porque quando a gente diz que é vítima de assassinato, essa pessoa não aceitou morrer, ela morreu involuntariamente. Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Então ele diz, é um ofertório, é oblação, eu estou me ofertando, eu estou me entregando, não estou fazendo nada obrigado, certo? Eu estou indo livremente, como ovelha ao matador, não é? Vamos lá, esse é o ponto principal. Sua ascensão. A ascensão não é um desaparecimento, é a inauguração de uma nova presença. Página 167. O artigo do credo termina com um aceno para a ascensão. Juntos. Subiu aos céus. Então é isso que é interessante, ele vai dizer que a ascensão não é uma partida, como ele foi embora, é um desaparecimento. Significa que quando a nuvem o cobre, significa que ele está oculto, mas ele está ali. Então inaugura uma presença escondida, uma presença oculta, inaugura um novo modo de presença. Vocês percebem que isso aparece muito em finados, essa sensação da morte, né? O que é a saudade? Tristeza, saudade sim, tristeza não. É lema que sempre aparece em finados, não é? Saudade sim, tristeza não. No fim, isso tem um sentido teológico de fundo. Claro, por todos os motivos óbvios, mas o que é saudade? La nostalgia, como diriam os espanhóis. O que é saudade? Como? A saudade é sempre uma dor? Não. É também, mas não. É sentir falta? Que interessante, é o que parece sentir falta. Saudade é a presença do ausente. Saudade é a presença do ausente. Quando você sente saudade de alguém que morreu, parece que ele está ali, ele volta à sua memória. Porque você só sente saudade quando você lembra, não é? Como? Só se tem saudade do que é bom. Entre aspas, né? Porque às vezes a gente passa por tanta dificuldade na infância e a gente vê que mesmo naquela dificuldade, às vezes, né? Tudo bem, mas entendo sentido. É curioso, né? Eu sou da roça também, eu nasci na roça também. Eu morei numa estrebaria quando criança, exato. Tinha os bois aqui, tinha aquelas, chamam de greta, né? Eu lembro até hoje, eu tinha 5 para 6 anos, a minha mãe me colocava, não foi tanto tempo assim, né? Por algumas semanas, acho.
a minha mãe colocava para dormir, e do outro lado estava a vaca. Daí eu dormia, a vaca vinha naquela greta e fazia assim, ó. Eu dormia com a vaca fazendo assim em cima de mim. Pai e mãe vivos, estavam bem, eu acho que era, na época eu era filho único ainda. Então a gente vai lembrando até dos momentos de dificuldade. Voltando, mas a saudade é a presença do ausente, parece que a pessoa está ali, certo? É quando ela volta à memória. Então, a ascensão, ela inaugura uma presença escondida, é uma nova forma de presença, certo? Página 167, o último parágrafo. Juntos. Ele não partiu, não nos deixou órfãos. Olhem, nós, portanto, nos tornamos sua casa. Juntos? Se a ascensão fosse uma partida, mais deveríamos nos entristecer do que nos alegrar. Sua entrada no céu seria para nós uma espécie de sepultamento. E agora a página 168. Essa também é muito bonita, essa página, olha. Ao professarmos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, não estamos imaginando uma transferência de local. Trata-se tão somente de uma imagem que exprime um acréscimo de poder de honra. É uma entronização, é uma elevação. Com sua ascensão, Jesus alcançou aquela eficácia infinita que lhe permite preencher tudo com a sua presença. A sua é uma ascensão em potência, em eficácia. É, portanto, uma intensificação da sua presença, não uma ascensão local que o distanciaria de nós. Como o Verbo não deixou o Pai ao vir até nós na encarnação, da mesma forma não se separou de nós voltando ao Pai. Não restabeleceu a distância, apenas restabeleceu e garantiu a comunicação. Certo? Então a ascensão aqui é um acréscimo de poder, de presença, de eficácia. Como? Ele não foi, ele está, exatamente. Porque é uma presença escondida, não é um tchau, certo? E toda missa, nós somos chamados a fazer uma ascensão. Bem, você ensinou isso, né? O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. É a grande mentira que a gente diz todo domingo. Não é? Está lá preocupado com as contas, preocupado com o almoço que tem que fazer, preocupado com o leite que tem que tirar, preocupado não sei o quê. O nosso coração está em Deus. Não é? Que luta, né? Que luta para estar lá. Mas é sempre uma ascensão. Sursun corda. Joga o coração para cima. Deixa subir com Jesus. Segue os rastros que ele deixou. 7.2. A ressurreição de Cristo. Agora ele vai ver as diversas dimensões da ressurreição. A abordagem histórica. Quanto que vocês já anotaram aí no caderno? Quero ver. Quantas páginas já deu de anotação? Vamos contar, vamos ver. Só 5? Já chegamos nas 5 chagas. Agora vamos para 7 dons. Hã? Vamos ver. 14? Que letra é essa, gente? 14? Quem disse 14? Qual foi a louca do 16? Vou ter que sair da imagem. Vem cá. Gente, 16 parando aqui. Tá bom.
Que coisa boa, olha aí que caderno bonito. O Bento XVI, ele dizia que ele gostava quando os alunos paravam de escrever para ouvi-lo. Nisso eu sou diferente dele. Eu gosto que escrevo. Eu sou daquele que o professor espirra, eu anoto. E eu aprendo escrevendo. Tudo que eu estudo... para vocês terem uma ideia. Sabe que eu contrariei a minha natureza. Porque eu já tinha lido esse livro, já tinha feito uma resenha, mas para dar palestra eu retomei. A minha visão não está ficando melhor com o tempo, então eu preciso de coisas que chamem a minha atenção. Não. Eu tenho que ficar fazendo assim. Daí, a primeira vez que eu nunca tinha feito isso. Eu anotei com caneta vermelha. Isso é um sacrilégio, né? Então eu preciso escrever também para aprender, né? Vocês me obrigaram a fazer isso, tá? Então saiba que eu vou olhar para a Javenice e vou dizer assim, olha aqui. Eu tive que macular o meu livrinho do Canta la Messa para falar para eles. Daí eu pus em vermelho porque dessa distância eu preciso da cor. Ai, a velhice vai chegando, é triste, né? Mas vamos lá. É a minha visão. Se eu tirar o óculos, vocês são só vultos para mim, não, né? Com ele já não enxergo também. Vamos lá. 7.2, já tirei daqui. Então, na 169, ele vai falar do verdadeiro, ressuscitou verdadeiramente. Então, quando a gente fala ressuscitou verdadeiramente, você está dizendo o seguinte: não é uma parábola, não é uma metáfora. Tem gente que diz, Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Sabe o que eu tenho vontade de dizer para uma pessoa assim, com toda a educação do mundo? Vá merda! Desculpa a expressão. Vai para a boa mãe que o tio pariu. Ressuscitou verdadeiramente. Gente, se tem uma coisa que o cristianismo defende claramente é Cristo ressuscitou e os discípulos são as testemunhas. Ele apareceu primeiro para os 12, depois apareceu para 72, ele foi visto. Então, nesse sentido, o cristianismo tem um positivismo, porque o cristianismo nasce de um fato. O verbo se fez carne. Verbo caro factum est. Verbo se fez carne. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Então, ressuscitou verdadeiramente, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Então, primeiro é de fato. Então, ele vai se centrar nisso. Ressuscitou verdadeiramente. Essa é a primeira coisa. Nesse sentido, ele vai dizer que a ressurreição é um evento histórico particularíssimo. A ressurreição é um evento histórico particularíssimo. Por que isso? Vocês que leram. O que significa um evento histórico particularíssimo? Foi uma só vez? Certo. Vamos lá. Uma só vez. O que mais? Mas não é esse o sentido que ele dá. Que houve um tempo na história. Sim, também. Isso é o pressuposto. Ela aconteceu num tempo e num lugar na história. Mas por que é um evento histórico particularíssimo? Por exemplo, quando você vai estudar história, você vai pesquisar os vestígios de algo que aconteceu, não é? Fulano nasceu em tal lugar. Você vai ver se tinha a casa dele, se tinha algum indício familiar, se tem, foi sepultado onde? Cadê o osso? Certo? Nós temos o sepulcro vazio. Então, primeiro de tudo, a ressurreição, ninguém viu a ressurreição de Jesus, só viram o ressuscitado. Não viram o processo, viram o resultado. Certo? Então, eles viram Jesus ressuscitado. Não viram Jesus ressuscitando.
Por isso é um evento histórico particularíssimo, porque a ressurreição em si não teve testemunhas. Nós temos testemunhas que viram o ressuscitado. Então aí está a sua singularidade. E outra coisa, a ressurreição, por isso que ele vai comparar, é histórico no sentido de que está no limiar da história, porque, como ele diz, é o que divide a terra do mar. O que ele quer dizer? O que é a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus é a glorificação de Jesus. É quando ele entra no nível do céu, vamos dizer assim. Tanto que é a velha história. Por que Maria Madalena não reconhece Jesus? Eu expliquei isso para vocês no ano passado. Porque os seus sentidos já não reconhecem mais imediatamente aquele corpo glorioso. É que nem o olho para o eclipse. O nosso olho não está preparado para ver um fenômeno como o eclipse. Porque está muito acima da nossa capacidade, da estrutura do olho. Então, Jesus já está na glória. Jesus já está na glória. Jesus já está no estado de céu, digamos assim. Claro, ele sobe ao céu, mas o seu corpo já é o corpo glorioso, é o corpo da glória. Ok? Então, quando você diz que a ressurreição é histórica, história tem a ver com tempo e com espaço. Então, Jesus ressuscitado não está mais preso, confinado, tanto que ele diz: não me toques, não me retenhas, certo? Preciso ir para o Pai. Ele não está mais preso às nossas contingências, às nossas necessidades. Então, por isso que é um evento histórico particular, porque aconteceu dentro da história, mas é ao mesmo tempo supra-histórico, porque transcende a história, transcende o tempo, transcende o espaço. Ficou claro? É extraordinário? É. E ele vai falar, que a ressurreição vai ganhar os seus contornos históricos por dois fatos: a fé dos discípulos e a morte dos discípulos. Página 171. O martírio dos seus discípulos. Então, ela vai encontrar duas comprovações, vamos dizer assim. A fé dos discípulos, página 171. E os próprios, a explicação que eles nos deixaram. E é claro, o seu próprio martírio, Ok? Só que o evento da ressurreição não é só um evento histórico, é também um evento espiritual. Então, por isso, 7.3, ele vai falar a ressurreição, abordagem espiritual. Depois, quando eu terminar tudo isso, vocês vão poder baixar esse arquivo, e quem não leu o livro ainda vai poder retomá-lo à luz dessas sínteses que eu estou fazendo. Por que a ressurreição tem que ter uma abordagem espiritual? Primeiro, porque diante de um fenômeno como a ressurreição, nós devemos exercitar a humildade. Significa que é um evento que está muito acima das nossas capacidades. O seu triunfo, está lá na página 173, é dado por Deus no invisível e é de ordem superior. Então, quando você vê um fenômeno tão grande, você tem que reconhecer a sua humildade. Quando alguém diz: eu só acredito em fatos, eu só me baseio na ciência, isso pode portar uma arrogância, mas uma arrogância que ignora a própria limitação. Porque é uma confiança demasiada em si mesmo. São Tomás de Aquino, num livrinho dele sobre o credo, ele diz muito claro, ele diz uma coisa que eu nunca tinha me dado conta assim. Ele disse o seguinte: a limitação da nossa inteligência, da nossa capacidade, não nos impede de ver a Deus, mas só comprova a necessidade da nossa revelação, da revelação. Por quê? Se eu tenho consciência de que a minha razão é limitada,
Aí que eu preciso da revelação para conhecer aquilo que a minha razão não consegue conhecer. Então, dito de outro modo, quando eu me contento com o que a razão me oferece, eu estou parando no meio do caminho. Eu estou me contentando com pouco, estou me contentando com o limitado, com aquilo que é imperfeito. Estão entendendo? Então a revelação, ela não viola a razão, ela diz, vamos continuar, continua o caminho, não desiste não. Tem um conhecimento que você pode adquirir não por força própria, mas vamos que eu te ajudo. Certo? Esse pensamento a gente pode cair na teologia de Bultmann. Com esse pensamento a gente pode cair muitas vezes na teologia de Bultmann, que é dar só um fato, uma explicação racional, que no caso dos milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, realmente não foi daquela forma, foi uma partilha. A questão é a desmitologização. Nós católicos, por exemplo, temos que ter a humildade de não ficarmos confinados a esse tipo de postura, por exemplo. Porque quando você diz, a multiplicação dos pães foi uma partilha. Os milagres, na verdade, sempre tem uma explicação racional. No fim, é um abandono dessa humildade necessária diante do mistério. Porque você sempre diz, se não se encaixa nas minhas categorias racionais, eu não aceito. Então, você tem que pegar Deus, que é infinito, e o tempo todo comprimi-lo, apertá-lo para caber na estreiteza da sua cabeça. Certo? Você tem 150 quilos e quer vestir 36. Entendeu? Não dá. Quem é gordo aqui sabe a dificuldade de encontrar a roupa do tamanho da gente. Já viram? Por quê? Não adianta querer enfiar uma coisa enorme nisso daqui, né? Se vai ficar ridículo. Então a mente humana tem que aceitar essas suas limitações. Então quando tem teologias como a desmitologização, que tudo tira o seu aspecto sobrenatural, no fim você está sempre recorrendo a uma explicação que se adequa à limitação da sua razão. Eu só consigo acreditar até aqui. Muito bem, você é o centro das atenções, mas e o poder de Deus? Porque daí você sempre pressupõe que Deus não é capaz de... Essa explicação é muito mais razoável. Tá, meu filho, mas a pergunta é, Deus pode fazer isso? Pode, mas não fez. Por quê? Tá, me diga por quê. Acho interessante nesse sentido, professor, não sei se o senhor pode comentar para nós, falando sobre a ressurreição, que às vezes a gente tenta deixar as coisas no tamanho da nossa cabeça. Aí você pega, por exemplo, o exemplo do o Santo Sudário. Embora a ciência estude para tentar desmistificar ele, acaba caindo cada vez mais no que é inexplicável, né? E esse é um comentário importante. Mais uma alusão a Bento XVI para chegar nesse ponto. Bento XVI, ele fez um testamento espiritual, vocês podem acessá-lo na internet, né? E ele diz claramente, confiem na fé da igreja, porque eu vivi o suficiente para ver um monte de hipótese teológica subindo, ficando na moda e morrendo. Então se você só vai na onda da hipótese, da última explicação mais interessante, você sempre vai ficar nessa flutuação. Ele diz, e no fim, com o tempo, a história da igreja vai mostrando que a igreja tem razão. Não é? Vou fazer um parêntese dentro do parêntese, né? Toda a luta da igreja sobre o aborto. Eu vi um jornalista que disse que nem é católico. Um dia nós vamos agradecer a igreja católica pela sua luta contra o aborto. Você sabe que toda a origem da discussão sobre o aborto hoje vem do eugenismo que deu origem ao nazismo, né? Todo esse negócio de controle de natalidade, interrupção voluntária da gravidez, saúde reprodutiva, tudo isso começou em países como a Alemanha, em casas de gente rica que se reuniam doutores ao lado de lagos maravilhosos para decidir quem devia nascer e quem devia morrer. Quem era superior e quem não era. E a igreja dizendo, isso é pecado, isso é mal. Daí já mudaram o discurso para tirar o verniz nazista, né? Colocaram um outro verniz em cima para dizer que é a saúde da mulher. A igreja está dizendo, isso é pecado, isso é cultura de morte, isso é pecado, isso é cultura de morte. E a gente sabe para onde isso está levando, né?
Um mundo em crise, um mundo em colapso, um mundo que, inclusive econômico, né? Só que é aquela coisa, né? A gente não queria fazer que nenhuma mãe tem que fazer às vezes, deixar o filho fazer uma burrada e dizer, eu avisei. Mas a igreja não é de dizer, eu avisei. Não é? Saiba, vai acontecer a mesma coisa com o Império Romano. A igreja estava lá nos seus inícios, o Império Romano decaiu e a igreja estava lá para erguer o Império. Nós talvez não estejamos aqui para ver isso, mas essa civilização vai colapsar e a igreja ainda vai estar lá para reerguê-la, se Jesus não voltar antes. Voltando, não adianta confiar na última modinha científica. No ano, com a velocidade que as coisas estão, vem uma outra hipótese e derruba essa. Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Leia esse livro que vocês vão entender a dinâmica. Então, o sudário. Tentam, mas ele resiste como uma prova física, né? Um testemunho físico da ressurreição. Além da humildade, o segundo é a alegria, claro. Diante, né, do anúncio de que Jesus ressuscitou. Por isso eu falei da música do Quico Arguello. Página 175, primeiras linhas. As aparições, as intenções de Jesus não têm tanto um objetivo apologético. Jesus, estão vendo como eu ressuscitei? Provem para todo mundo que eu ressuscitei. Olhem para mim. Embora isso também esteja comportado, né? Porque se ele aparece ressuscitado, está provando a verdade da sua ressurreição. Mas a finalidade primária é ditada, o escopo está no... A explicação é sempre essa. No amor, de fazer com que os discípulos participem né? Ele diz que ele quer nos ver alegres e quer que a nossa alegria seja plena, que a nossa alegria seja completa. Ok? Daí ele vai falar de um novo gênero de alegria e vai falar, enfim, 7.4, na ressurreição como um mistério para nós. Oh, Jesus. Né? Então ele vai dizer que a ressurreição é um mistério. Mistério, aqui eu vou colocar essa palavra. Mysterium é o equivalente em grego. É em grego que é sacramentum em latim. Então, a ressurreição é um mistério para nós. Não entenda o mistério aqui como segredo, mas mistério é aquilo que nós vemos sinais de uma realidade oculta. O que é sacramento? É um sinal sensível, um sinal visível de uma realidade oculta de salvação. Sacramento é um sinal sensível de uma realidade invisível. Sinal sensível de uma realidade invisível. Então, quando eu celebro o mistério da ressurreição, eu celebro nos sacramentos, na liturgia, com os sinais da liturgia, a presença oculta de Cristo Salvador. Quando nós vamos na vigília pascal e vemos o Círio Pascal, né? Nós vemos uma representação, um sacramental de Cristo ressuscitado. Tanto que o padre diz, né? Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. E, inclusive a culpa de Adão é chamada de ó feliz culpa, que há merecido um tão grande Salvador, né? Então veja que nós cantamos exulte, alegre-se, olhando para aquele sacramental. Ele vai falar das virtudes teologais aqui, vai tratar rapidamente delas, o que nos leva ao 7.5, para falar um pouquinho mais de Nossa Senhora. Maria na ressurreição.
ícone da esperança. Na Espesalve, Bento XVI fala justamente de Maria como mãe da esperança. Ou seja, página 168, Maria conservou intacta a sua fé. Vocês sabem cantar o Regina Coeli? Regina Coeli. Está escrito ali na página 187. Sabem cantar? Vocês não sabem cantar o Regina Coeli? Mas travesseiro vocês falam. Beldo, eu descobri Beldo. Aquele homem está Beldo. Não, Beldo vocês também estão no fundo do poço, vamos combinar, né? Beldo. Não sabe o Regina Coeli? Vamos aprender o Regina Coeli hoje, daqui a pouco. Maria conservou intacta sua fé, sua esperança. Ela esperou contra toda esperança. Como? O Regina Coeli? Vamos cantar, claro. Peguem ali o número 187, página 187. Durante o tempo, tirando o tempo pascal, em geral, na liturgia se pode cantar no final a Salve Rainha, Salve Regina. E essa é a oração mariana, antífona mariana do tempo pascal. Quem que já cantou Regina Coeli? Só uma. Tarefa. Aprendeu Salve Regina em latim, além do Pater Noster, Ave Maria, mas Salve Rainha. Durante o tempo, já vê nisso, se vocês vão cantar, sempre fora, missão para vocês, vão aprender. Sempre fora do tempo pascal, a Salve Rainha no final dos encontros. Em latim. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Ave, a te suspiramos. Certo? Vocês vão aprender. E vão aprender para o tempo pascal. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruiste portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. De novo, desde o começo. Em pé, vamos lá. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruiste portare, alleluia. Com força. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.